Boa tarde a todos, meu nome é Laura, sou acadêmica de medicina do 10º período. Eu vou apresentar o seguinte tema: miomatose uterina, diagnóstico e manejo terapêutico. Bem, o mioma uterino, também conhecido como leiomioma, é um tumor benigno caracterizado pela proliferação anormal de células musculares lisas do miométrio, sendo o tumor pélvico sólido mais frequente do trato genital feminino. A fisiopatologia do mioma ainda não é muito bem compreendida. Estudos mostram que fatores genéticos estão relacionados ao seu surgimento e é um tumor que é muito responsivo ao estímulo de estrogênio e progesterona. Então, fatores que levam ao aumento da exposição a esses hormônios vão favorecer o aparecimento de miomas. Com relação à classificação, o mioma ele pode se localizar no corpo do útero, correspondendo a 98% dos casos, ou na região ístmica ou região cervical. Com relação à posição das camadas uterinas, ele pode ser subseroso, que é um mioma que se localiza na camada serosa do útero, que é a camada mais externa. Nesse caso, os pacientes não costumam apresentar sangramentos. Temos também o mioma intramural, que é aquele mioma que vai estar numa zona, intermediária entre a camada serosa e o endométrio. Nesse caso, as pacientes podem sim já apresentar sintomatologia. E por fim, nós temos o submucoso, que é um mioma localizado na camada mais interna, no endométrio, e é o mioma que mais promove sangramentos na mulher. Essa classificação ela é muito importante, uma vez que, para a definição posteriormente de um tratamento, é muito importante saber a localização desse mioma. Bem, epidemiologia. Os miomas, eles acometem principalmente mulheres entre a terceira e a quarta década de vida, por serem hormônio dependentes. Respondem a aproximadamente 95% dos tumores benignos do trato genital feminino. Desenvolvem até 70% das mulheres até os 50 anos de idade. E é a quinta causa de hospitalização por problemas ginecológicos relacionados à gravidez em mulheres em idade fértil. Então, nota-se uma grande prevalência, do mioma na população feminina, sendo muito importante nesse estudo. Com relação aos fatores de riscos, nós temos idade entre 35 e 50 anos, raça negra. Estudos mostram que mulheres de raça negra têm mais sintomatologia e possuem miomas mais volumosos em comparação a mulheres de raça branca. Obesidade, menarca precoce, nuliparidade, infertilidade, antecedentes familiares, mostrando fator genético associado, e, além disso, todos os fatores que estimulam os hormônios. Bem, com relação aos fatores de proteção, nós temos o tabagismo e o uso de anticoncepcionais orais, por eles gerarem um quadro de hipoestrogenismo. É importante ressaltar aqui que o tabagismo ele é muito maléfico à saúde e, por mais que ele seja um fator de proteção, nunca ele deve ser estimulado. Nós temos também a paridade, mulheres multíparas, elas têm uma tendência menor de ter miomas em comparação a mulheres nulíparas. Quadro clínico. O principal sintoma é o sangramento uterino anormal, mas a paciente também pode apresentar uma sensação de dor e peso pélvico, dismenorreia, que é aquela cólica menstrual mais intensa, dispareunia, dor durante as relações sexuais e até mesmo alterações reprodutivas. É importante salientar aqui que a maioria das pacientes se apresentam de forma assintomática. Então, são mulheres que vão chegar ao consultório e muitas vezes não vão ter sintomas. Bem, o diagnóstico, como que ele é realizado? Deve ser feita uma anamnese, avaliando toda a história clínica da paciente. Além disso, deve ser feito o exame físico e o exame ginecológico, realizando o toque vaginal bimanual. Quando realiza-se o toque, pode-se encontrar um útero aumentado de volume, móvel e de contornos irregulares, o que tende a ser um mioma, associado a exames de imagem.
Bem, o principal exame de imagem realizado é a ultrassonografia pélvica, que pode ser tanto por via abdominal quanto transvaginal, e é o exame de escolha na avaliação inicial, né, o principal exame diagnóstico. A gente tem também outros exames, como a ressonância nuclear magnética pélvica, que é um exame mais caro, menos encontrado, né? E ele fornece uma análise mais detalhada. Então, ele é muito usado, às vezes, em situações pré-cirúrgicas, né? Para uma melhor avaliação desse mioma. A ressonância também pode ser usada em casos de úteros muito volumosos ou em casos de miomas múltiplos, quando correspondem a 5 ou mais miomas. Temos também a esterosonografia, que é uma técnica mais sensível, usada para orientar cirurgias endoscópicas em miomas submucosos. E temos a esteroscopia, que é um exame diagnóstico que ele é feito após a realização do ultrassom, quando são vistos leiomiomas submucosos. Esse exame ele vai diferenciar se o mioma é totalmente ou parcialmente submucoso e ele contribui também para a diferenciação de diagnósticos diferenciais, como pólipos e espessamento endometrial. É importante ressaltar aqui que a esteroscopia, nesse caso, ela vai ser tanto diagnóstica quanto terapêutica. Bem, o tratamento ele vai ser realizado de forma individualizada, porque ele deve depender de uma série de fatores, como a idade da paciente, se ela tem ou não desejo reprodutivo, se ela tem filhos ou não, né, o tipo do mioma, a localização dele. Então, são vários fatores que vão influenciar nessa decisão. Quando a paciente não apresenta nenhum sintoma, a conduta deve ser expectante. Já quando ela apresenta sintomas leves a moderados, ela pode usar o tratamento clínico. O que é esse tratamento clínico? Ele consiste no uso de medicamentos que podem ser anti-inflamatórios não esteroidais, ou contraceptivos hormonais ou dispositivos intrauterinos de progesterona. É importante ressaltar aqui que todos esses medicamentos eles vão diminuir os sintomas da paciente, contribuindo para uma melhor qualidade de vida, mas eles não diminuem o tamanho do mioma. Bem, nós temos também o uso pré-operatório de alguns medicamentos, que são o análogo do GNRH ou o antagonista de GNRH. Esses medicamentos, eles diminuem o volume do útero, diminuem o volume, né, do mioma e diminuem também os sangramentos, ocasionando assim também uma menor possibilidade de ocorrência de anemias. Então, eles vão facilitar, né, a cirurgia e por isso eles são muito empregados no preparo pré-cirúrgico, mas eles têm um tempo determinado de uso, né, e eles devem ter uma orientação médica nos casos em que a cirurgia é indicada. Bem, por fim, nós temos o tratamento cirúrgico. Os principais são a histerectomia e a miomectomia. A histerectomia é o tratamento definitivo e é o tratamento em que vai haver a menor probabilidade de recorrência. Só que ela tem indicações específicas. E quais são elas? Em casos muito sintomáticos ou de pacientes que apresentavam sintomas e não responderam bem à terapia clínica, né? Em casos de miomas muito volumosos ou quando há interesse da paciente de preservar a fertilidade, né? Quando a paciente ainda não apresenta filhos. A gente tem também a miomectomia, que é uma terapia mais conservadora, uma vez que ela vai retirar apenas o mioma e vai preservar o útero. Então, ela é muito indicada em casos de pacientes que desejam preservar a sua fertilidade. Né? Bem, é isso. Muito obrigada a todos. Essas são minhas referências.